Pois é, meus amigos, dois planos completamente diferentes estão agora sobre a mesa do presidente Donald Trump. Um plano de paz para Israel que, segundo a Casa Branca, pode ser apresentado nos próximos dias ao premier israelense Benjamin Netanyahu, e um plano de guerra, sim, em relação ao Irã. A Fox News e a CNN deram agora há pouco com destaque o deslocamento do poderoso bombardeio B-52 de uma base aérea, da base aérea de Barksdale, na Louisiana, em direção à base aérea Diego Garcia, localizada no Oceano Índico. Essa informação foi dada pela Fox News. A CNN também confirmou e disse que o B-52 pode transportar armas com mísseis de cruzeiro, bombas convencionais guiadas a laser e até bombas nucleares. Segundo a correspondente da CNN, Barbara Starr, que cita um funcionário não identificado, essas aeronaves estão disponíveis para operação contra o Irã se a ordem for emitida. O Pentágono também avisa que não planeja retirar as suas tropas do Iraque. Essa notícia foi dada ontem, depois foi dada por funcionários do Pentágono, por militares do Pentágono, mas depois desmentidas por Mark Esper, o chefe das forças de defesa norte-americanas. Esper reafirmou hoje que as tropas americanas não sairão do Iraque. Foi um mal-entendido, digamos assim. Em relação ao plano de guerra, a Infobae deu agora há pouco também a seguinte notícia, que 52 caças F-35 estão prontos para a guerra. O exercício aéreo mostra parte do poder militar absoluto dos Estados Unidos. A foto estampada pela Infobae é realmente impactante. 52 caças F-35, prontinhos para decolar. A matéria diz que o presidente Donald Trump foi conclusivo, abre aspas, temos 52 sites iranianos detectados, ou na alça de mira, daí a relação com o número de caças. Ele disse isso depois que o regime teocrático do Irã ameaçou represálias pela morte de Soleimani. Nessa segunda-feira, Donald Trump demonstrou poder militar absoluto. A base operacional dos F-35 da Força Aérea realizou ontem, vários voos demonstrativos, lançando 52 aeronaves ao mesmo tempo. A operação foi chamada Caminhada de Elefantes, que é um termo usado pela Força Aérea dos Estados Unidos, diz a Infobae, para a mobilização de aviões militares pouco antes da decolagem, quando eles estão em formação fechada, quando estão indo para a pista e se alinhando cada um deles em uma faixa. Bem, aqui novamente outra foto impactante dessa matéria, como vocês podem ver aqui, os F-35. Bem, em relação ao plano de paz, o Jerusalém Post deu com destaque agora a seguinte notícia, que o site está atualizando, que há 10 meses da eleição presidencial nos Estados Unidos, o governo Trump está considerando apresentar o plano de paz nas próximas semanas, mesmo antes da eleição do Knesset em 2 de março. Israel irá, dentro do ano judaico, para a terceira eleição no ano. Mas o plano de paz, segundo a informação do Jerusalém Post, deve ser apresentado antes mesmo da eleição. Bem, a matéria diz que o raciocínio da administração Trump é claro. Se houver uma eleição israelense em março, não haverá, muito provavelmente, um governo até maio, aproximando muito das eleições presidenciais americanas. Bem,
Aqui podemos concluir o seguinte: Donald Trump quer resolver, pelo menos em parte, o problema dos palestinos, ou melhor, pelo menos em parte, o problema do Oriente Médio, acomodando palestinos e israelenses debaixo de um plano de paz que favoreceria e muito investimentos árabes na região e favoreceria ainda mais, evidentemente, os palestinos. Bem, esse é o projeto de Trump, ter menos problemas até as eleições, problemas na área da geopolítica, já que, em relação ao Irã, a coisa está quente e promete esquentar ainda mais. Mas tentará, com esse plano de paz, solucionar parte do problema. Essa é uma das estratégias de Donald Trump, essa que está sobre a mesa. Em relação aos palestinos, muita gente está surpresa pelo fato dos palestinos não estarem muito revoltados até o momento com relação a Israel por causa da morte de Soleimani. Estão, sim, evidentemente, declarando ódio aos Estados Unidos, mas muito pouco nesse momento em relação a Israel. E estão com uma perspectiva já muito diferente em relação ao plano de paz. Tudo porque Israel incluiu nas negociações do gás da bacia de Leviatã a autoridade palestina, os próprios palestinos, que se beneficiarão e muito das exportações de gás daquele poço. Como nós dissemos há alguns dias, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu esteve na Grécia, na capital da Grécia, Atenas, para firmar um acordo entre Israel, Atenas, a Grécia, a Itália e o Egito, também o Egito, e incluiu na negociação a participação dos palestinos. Isso agradou, tem agradado, poderá agradar a longo prazo, a médio e longo prazo, a autoridade palestina. Por isso, talvez, nesse momento, os palestinos não demonstrem tanta fúria em relação a Israel como muitos esperavam. É aguardar para ver se esta, digamos, tolerância momentânea da autoridade palestina em relação a Israel perdurar. É possível que haja sim uma brecha para a apresentação do plano de paz de Donald Trump em meio à guerra. Parece complicado, um plano de paz em meio à guerra. Mas é o que está se anunciando por aí. Até depois.